Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast, segunda temporada. Primeira temporada falamos sobre as parábolas de Jesus e agora nós estamos aí iniciando, né, Alfredo? Iniciando, né? Porque já estamos aí em quase 20 episódios, né? 20 episódios, mas ainda estamos iniciando ainda, porque Apocalipse tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. É muita água, gente. Agora nós estamos em Apocalipse. Estamos no capítulo 4, né, Alfredo? Exato, capítulo 4. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo. Aqui o nosso mestre Alfredo está conosco nesse episódio, né? Nossos episódios vão ao ar todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 9 horas, horário do Brasil. Estamos no Instagram, no Facebook, também estamos lá na radioaibo.com. A rádio brasileira lá no Japão, né, a serviço daquela comunidade abençoada, tá bom? Alfredo, nós estamos aí com o nosso devocional, né? Tá muito bom, hein? Muito presente bom. Diário, né? Temos recebido várias mensagens, né? E no privado eu tenho recebido algumas mensagens bastante interessantes, né, sobre o presente diário. E nós estamos aí agradecendo a Rádio Transmundial que nos cedeu, né, a oportunidade de compartilhar, né, através desse canal, né, que é o Parabolando Podcast, desse presente, né, e presente muito bom por sinal, né, presente diário devocional. Então é isso aí, convido você a compartilhar os nossos conteúdos, dar o seu joinha, fazer o seu comentário. Olha, nós estamos sentindo falta de comentário, Fred. É verdade, né? É verdade. Os comentários estamos sentindo falta. Não deixe de comentar. Inscritos, nós estamos indo bem, já estamos com 1.300 e poucos inscritos, já estamos aí chegando nos 1.400 daqui a pouquinho, e é isso aí. E hoje, mais uma vez, no nosso episódio Parabolando Podcast, quem são os 24 anciãos? Por que esse número, né? Quem são os anciãos? E aqui, né, no decorrer do capítulo 4, né, nós vamos falar sobre isso. O Alfredo vai estar falando com vocês e também sobre 4 animais, né, Alfredo? Isso, exatamente. O que cada um representa. Isso tudo. Então é isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos e você... Muito obrigado por você estar conosco assistindo mais uma vez o nosso episódio. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos acompanham. Nós vamos continuar então hoje o capítulo 4. A semana passada nós falamos um pouco sobre os 24 anciãos, né? O número 24, como Davi colocou ali os 24 sacerdotes levitas, né? No serviço do templo. E nós falamos a respeito do serviço que se há de louvor no céu. E falamos também a respeito dos 24 anciãos, que é essa classe de anjos, né? Sim. Que tem essa feição de ancião. Né? E estão ligados diretamente com a oração, né? E com o louvor. Nós vimos que na taça deles tem incenso, não é? Que são as orações dos santos que sobem a Deus. Então são seres que estão em volta do trono, esses 24 horas por dia. Veja que no céu não tem horário, não é? Sim. Não existe horário no céu, porque o céu é eternidade. Mas na terra nós temos o horário. 24 horas. Então, é quase como se fosse um relógio da terra no céu, né? De 24 horas de oração, de louvor, de adoração. Nós vamos ver aqui como é que eles fazem, né? Quando se dão glórias a Deus, quando as pessoas, ou quando os seres viventes que estão no céu glorificam o nome do Senhor, o que eles fazem. Exato. E foi justamente daqui que a igreja tira toda a liturgia que nós temos hoje em nossos cultos. Sim. Não é? Nós vimos também a semana passada que a respeito do trono que saíam relâmpagos, vozes, trovões, né? Veja que o trono de Deus aqui, ele se torna um trono de juízo agora, porque sai relâmpagos, vozes e trovões, assim, né? Não é? Era o trono que João viu, o Senhor assentado com o Cordeiro e tudo, e de repente começa a sair vozes e trovões. A igreja está no céu e começa o juízo aqui na terra, não é? Então, quando a igreja foi olhar o modo como se faz o louvor, como é que nós louvamos a Deus? Então, nós sabemos que Israel sai da terra do Egito, e quando Israel sai da terra do Egito, eles tinham aprendido lá no Egito, com todos aqueles cultos no Egito, como os
egípcios adoravam os seus deuses. Sim. Então, quando Deus institui e falou, para vocês me adorarem, eu não quero que vocês adorem a mim da mesma maneira que vocês fazem com os deuses pagãos. E aí Deus institui uma forma de adoração para adorar Ele. E aí Ele institui o tabernáculo que aponta para o Cristo. E Ele institui a forma de louvor. Ó, quando vocês entrarem na minha presença, vocês entram desta maneira e desta maneira, para que vocês não morram. Porque eu não sou um Deus estrangeiro, eu sou o Deus, Criador do universo, eu sou o Senhor. Não é? E as pessoas que vinham para a igreja que não eram judeus também estavam acostumados com seus cultos pagãos, né? Então existia o culto a Baco, que era um culto de orgia. Nós já falamos muito sobre isso, né? Culto a Artemis, culto a Mercúrio, culto a vários deuses. Deuses gregos e romanos. Gregos e romanos. E aqui João vê como é a adoração feita a Deus. E não é do jeito que nós às vezes nós queremos dizer, mas eu gosto de louvar a Deus dessa maneira. Não é o jeito que eu gosto, é o jeito que Deus quer ser adorado. Em nossa vida, nós que somos cristãos, não somos nós que decidimos como fazer. É Deus quem decide. É Ele quem nos dá o modo como deve ser, por graça e misericórdia dele, né? Então nós tínhamos parado lá no versículo 6 e depois 7, né? Então vamos começar do versículo 6, onde diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, 24 anciãos, esses seres, esses anjos que têm a aparência de ancião, e depois um mar de vidro, um mar como semelhante ao vidro, né, que é o mar que sai do trono de Deus. Uhum. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, João vê esses seres, ele dá o nome de seres viventes porque são seres espirituais que estavam ali diante do trono de Deus, e eles tinham olhos, não 2 olhos como nós temos, mas olhos por todo o corpo, né? Como quem contempla a plenitude de Deus, o trono de Deus, como os olhos, os nossos, isso aqui representando, os nossos olhos devem estar voltados para as coisas de Deus, para Deus. No céu você não tem olhos para outra coisa. É a única... a não ser para Deus. Isso está referente ao que foi falado no episódio passado, né? O que veremos no céu, no né? Céu. Então isso tudo faz parte de uma grande visão, né? Uma grande visão. Uma grande visão. Não é só aquilo que foi falado das pedras, do sardônio, do jaspe, né? Aí vai tendo esse como é que fala, esse crescimento, essa abrangência, né, do que está sendo visto lá no céu, né? Exato. Começa a se ver, veja que ele começa pelo trono, que tudo começa em Deus, e de Deus procedem todas as outras coisas, não é? E aí ele vê esses seres. Então, como eles estão mais próximos, então em volta do trono nós temos 24 anciãos. Sim. Né, que estão ali com taças e harpa na mão. E do trono de Deus sai um rio. E no meio desse rio, em volta do trono, esses 4 seres viventes são os mais próximos de Deus, também chamados de querubins, seres viventes, assim, que são os que estão mais próximos ali do trono. E tem olhos por diante e por detrás. E aí, no versículo 7, ele diz assim, olha: o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Tudo parecido, né? Tudo parecido, semelhante, não é? Então, nós vemos aqui há várias interpretações, nós vamos falar sobre 2 aqui. Então se diz, por que esses 4 seres viventes que estão em volta do trono, os 24 e mais 4 em volta, e por que eles têm esse tipo de aparência? Um é semelhante a um leão. Então, alguns intérpretes dizem que isso pode indicar a criação de Deus, os animais selvagens, os animais domésticos, as aves do céu e o homem. Né? Tem referência a isso. Outros
tomaram como referência, porque como o trono se refere a Deus e a Cristo, né? Sempre eles adoram a Deus e ao Cordeiro que está em volta do trono. Muitos tomaram essa referência desses 4 seres viventes como a referência dos 4 evangelhos, que aponta para o Cristo. Sim. Então, esses 4 seres viventes, o primeiro, ele tem a face semelhante à de leão. Então, eles tomam o evangelho que se refere ao leão como o evangelho de São Mateus, que é o evangelho que aponta o Cristo como o rei, leão, o Messias, o leão da tribo de Judá, que o leão seria o rei das selvas, né? Okay. O rei dos animais. Então, sim, Cristo como rei, ele é apontado no evangelho de São Mateus. E veja que São Mateus sempre ele apresenta o Cristo como Messias, ele apresenta a genealogia de Cristo. São Mateus apresenta a genealogia davídica, de principado, de trono. Então você vê que é diferente da genealogia de Mateus, porque Mateus vai dar uma genealogia humana e Lucas vai dar uma genealogia humana, e Mateus uma genealogia de trono, de reino, de principado de Davi. Ele dá assim, o descendente de Davi, ele vem dando as cabeças de Davi, sim, que governaram. Então ele coloca o Cristo como rei. E aí muitos intérpretes pegaram isso aqui. Okay. Isso aqui se ele está indicando o evangelho de São Mateus. Sim. O segundo, semelhante a um touro, que é um animal de trabalho. Exato. E então eles indicam esse como sendo o evangelho de São Marcos, que Jesus se apresenta como o servo. Então, sim, o evangelho de São Marcos é um evangelho bem pequeno, porém ele apresenta Jesus ali fazendo vários milagres e trabalhando incessantemente, o servo de Deus, o servo do Senhor. Jesus faz milagres, cura. Você vai ver muito isso no evangelho de São Mateus. Então eles assimilam isso ao evangelho do touro, Jesus servo. Sim. E depois o terceiro com o rosto de homem. Sim. E que indica o evangelho de São Lucas, que dá a Jesus a humanidade. Tanto que a genealogia de São Lucas, ela vem falando do Jesus humano. Ele dá uma genealogia mais da descendência de Jesus, vindo de Adão, não é? E mostrando a humanidade de Cristo, o Jesus homem. Né? Então, o evangelho de São Lucas, ele é muito ele fala bastante da humanidade, porque Lucas era médico. Né? Ele entrevista as mulheres, ele entrevista Maria, né? Ele entrevista, como é que foi? Você vê que a anunciação, no evangelho de Lucas, nós vamos ver a anunciação feita de maneira detalhada. Né? Maria, que estava desposada com José, o anjo apareceu na casa dela, e vai falando de Jesus. É a mais detalhada que mais detalhado, sendo circuncidado, sendo levado ao 8º dia para ser apresentado. Conta a história toda, a história, né, humana de Jesus. Indo para o Egito. Indo para o Egito. E toda essa história humana de Jesus, o evangelista Lucas aponta, então, coloca o Jesus como homem, né? E o quarto, como a águia voando no céu. E aí, apontando para o evangelho de São João, que é o evangelho mais profundo de todos, apresentando Jesus como Deus, o Jesus que veio do céu. Por isso que João começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Engraçado que no grego, o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo estava com Deus. No grego a tradução que dá é face a face, né? Assim como o Pai. Isso quer dizer que são duas pessoas diferentes, mas um só Deus, né? E ele sempre era Deus desde toda a eternidade. Então João apresenta ele como Deus, o Deus que vem do céu, que desce do céu e vem aqui para se tornar homem. E João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Não é? Então algo assim muito profundo é o evangelho de João. Então aqui nós vemos esses 4 seres viventes que estão em volta do trono, tudo referente ao Pai, ao Cristo e ao Espírito Santo, e aponta para Deus, esses 4 seres viventes que estão próximos de Deus. Agora o interessante é que diz no versículo 8, diz assim, os 4 seres viventes tinham cada um
6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então você vê que, para nossa visão ser muito assustador, você vê um ser desse, né? Imagine só. Você dá de cara com um ser desse. E lembrando que toda essa história aqui que está falando aqui, o que veremos no céu, não termina agora. Esse episódio que for passado, o que veremos no céu, ele vai continuando e essa visão continua e continua. Você imagina então o peso de alguém que recebe uma visão dessa, tá? E aqui não estamos falando de coisas simples, não. Nós estamos falando de coisas que significam, né? A simbologia aqui é muito profunda. É muito profunda. Então, para depois você chegar aqui nesses 22 capítulos aqui, até o final, meu amigo. São coisas, muita coisa que a gente tem que aprender. Tudo baseado numa visão escrita que está aqui, que nós estamos lendo, com detalhes, né? Detalhes. João, ele vai vendo e escrevendo, né? Aliás, ele escreve depois, né? Mas ele vai vendo e anotando ali, guardando, né? Agora, veja, o interessante do livro do Apocalipse é que cada vez que a gente lê o livro de Apocalipse, ele te tira do mundo. Você fica pensando. E te leva para onde você vai viver eternamente. Uau! Você imagina só eu olhando aqui agora e vendo esses 4 seres com 6 asas. É muito doido isso. Você vê que no livro de Isaías, vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías ele tem a visão, Isaías teve uma visão semelhante a esse trono. No capítulo 5 lá, né? Isaías teve essa visão aqui da terra. João tem essa visão lá do céu, não é? Quando ele teve lá a experiência dele, né? Exatamente, olha só. Capítulo 6, né? Capítulo 6, vamos começar no versículo 1, diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ele fala, eu vi, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Você vê que as orlas do manto do que estava sentado no trono, enchia o templo. Meu Deus. Ele diz assim, os serafins estavam acima dele, essa classe de anjos. E aí diz assim, cada um tinha 6 asas. Exatamente, o mesmo desse aqui, né? Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Uau. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí vamos chegar aqui. Agora, vamos lá para o Apocalipse e ver o que João viu no céu. Né? Olha só. Aí no versículo 8... 700 anos depois. 700 anos depois. Ele diz assim, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso aqui no grego, a interpretação que se dá é de eternidade, que era, que é e que há de vir. Uau. Então você veja que esses seres, eles estão diante de Deus e não descansam. É dia e noite nesse louvor, cheio de olhos, que é só para Deus. Não descansam, os 24 anciãos estão em volta, 24 horas por dia, eles não descansam nem de dia nem de noite, e dizendo, Santo, Santo, Santo. Santo ao Pai, Santo ao Filho, Santo ao Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Sim. O Deus Todo-Poderoso. É por isso que a igreja, ela canta Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque é assim que aprendemos, com os serafins, com os querubins, a cantar assim. Quando os seres viventes, que são essa classe de anjo, davam glória, honra e ações de graça, então é o que a igreja faz. Nós damos glória, nós damos honra e ações de graças a Deus. Aí diz assim, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Aí o versículo 10 diz, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então, veja o que acontecia. Quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças, os que estavam ali diante do trono, dizendo essas coisas, o que os 24 anciãos faziam? Os 24 anciãos prostravam-se. É por isso que nós temos na liturgia o prostrar-se diante de Deus, porque é assim que se faz no céu. E nós dizemos: seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Nós não podemos fazer diferente daquilo. Louvor a Deus. Veja que interessante, né? Que quando o profeta Elias vai oferecer o seu sacrifício a Deus, os profetas de Baal cultuavam a Baal de um jeito. Gritavam, se cortavam, dançavam, e Elias zombava deles. E dizia assim: olha, grita mais alto. Talvez ele tenha dormido, né? Ou talvez foi viajar e ele volte, né? Zombava deles. Porque esses deuses se cultuam dessa maneira, sem uma ordem, em um êxtase, em uma loucura, que não é uma adoração a Deus. Por isso que Paulo fala, né? E oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto o quê? Racional. O vosso culto é você saber o que você está fazendo. Nós sabemos para que nós estamos prestando glória. Nós estamos louvando, cantando, dando glória a um ser que criou o universo. Uau. O nosso Criador. Então, como nós devemos estar na presença dele? Da mesma maneira que eles estão. Sim. Então, eles se prostravam. E aí o que eles faziam? Eles pegavam as coroas deles que estavam na cabeça e colocavam diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vivem para sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo. Veja que não era gritando, era dizendo. Então eles pegam a coroa, colocam ali. O que significa se você pegar a coroa e colocar ali? Veja que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, né? Guardei a fé, né? Só me falta agora receber a coroa que me está reservada, né? Que o Senhor me dará. Nós até cantamos o hino, né? Levarei a minha cruz até por uma coroa. Trocar uma coroa de glória. Então, no céu, seremos coroados, né? Por Deus, que é um símbolo de governo. Governaremos com Cristo. Você pensa numa coroa, né? Ô, gente. Um símbolo de governo. Mas o que eles faziam? Eles pegavam essa coroa e colocavam ela diante de Deus, dizendo: não foi nada por mim. Tudo que o Senhor me deu está aqui. Tudo, essa coroa, o galardão que nós vamos receber no céu por algo que fizemos, não fomos nós que fizemos. É porque coroa significa autoridade, autoridade. Né? Autoridade. Então, cada um de nós vamos receber de Deus, quando chegar lá, um galardão. E a coisa mais fácil que tem é receber galardão, porque Jesus diz: olha, aquele que der um copo d'água para um desses pequeninos. Obrigado pela água que você trouxe para mim hoje. Aí, ó, já tem o meu galardão, né? Não vai perder o seu galardão. Um copo d'água. Mas tão simples assim? É simples, mas não é fácil. Não. Tá? Não confundir as coisas com simplicidade, com facilidade. Não é? Então Jesus falou: olha, você que dá um copo d'água para um desses meus servos, que é meu servo, você vai ter a sua recompensa. E ele fala: aquele que recebe na sua casa um profeta, na qualidade de profeta, ele vai receber o mesmo galardão do profeta. Imagina aquela viúva de Serepta, que recebe o profeta Elias na casa dela, vai receber o galardão do profeta Elias. Então, Deus torna fácil. Agora, isso que fazemos, quando chegamos lá, nós vamos dizer: não fui eu que fiz. Tá, então... Eu fiz porque o Senhor me deu a força e a graça de fazer. Você pega essa coroa e fala assim: essa glória não é minha, essa glória é de Deus. Somos gratos, né? Por tudo, né? É isso. Porque tudo vem de ti, né? Todas as coisas que o Senhor criaste, por tua vontade, elas existem e foram criadas, então pronto. Aqui, ó. E aí eles dizem: olha, digno Senhor, Deus nosso, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Uhum. Então, a criação não foi uma necessidade de Deus, foi uma vontade, ele quis criar. Ok. A salvação
Não é porque nós merecemos, é porque Deus quis, Amém. por um ato de amor nos salvar. É por isso que nós pegamos a coroa e dizemos, não, Senhor, a glória é toda de Deus, nós colocamos diante de Deus. Alfredo, já estamos encerrando nosso episódio, né? Semana que vem, gente, olha, semana que vem, olha, parou aqui no capítulo 4, encerrou, e vai entrar um capítulo aqui que totalmente diferente, uma história totalmente diferente. Já vai entrar um livro, Alfredo. Já vai entrar um livro selado. Já vai entrar um livro, e agora? Rapaz, o livro não é né? O livro e o Cordeiro. Fique atento que vai ter muita coisa interessante nesse livro, hein, Alfredo? Agora, olha, nós vamos ver vários livros. Peraí, o que você vai dizer, Alfredo? Nós vamos ver vários livros aqui. Nós vamos ver esse livro, nós vamos ver o livro da vida do Cordeiro, nós vamos ver o livro da vida. Sei. São livros diferentes. Sei. E tem coisas diferentes lá que nós vamos aprender o que tem nesses livros aqui. Então fica atento aí, que vai começar a história de livro, de selo. Gente, meu Deus do céu, cada um tem um destinatário. Olha, quem está... O que diz nesse livro? E quem que está no livro do Cordeiro? Opa. E quem que está no livro da vida? Sim. Uau. São pessoas diferentes. E aí? Então pronto. Gente, outra coisa, né? Que o pessoal sempre fala assim, eu quero ver um anjo. Gente, eu quero dizer um negócio pra você. Você vai ver, fica tranquilo. Tudo no seu tempo. Dia. Agora você imagine se você dá de cara com um anjo com 6 asas, com um olho pra tudo quanto é lugar. Olha, para 6 asas, eu tenho certeza que o anjo não é pequeno. Não. É algo assim, né? Não. Tremendo. Não. Só para ter 6 asas já deu para ver que não é um ser de estatura, né? Estatura baixa como nós. Né? Alfredo, isso com cara de touro, outro com a águia voando. Meu pai. Outro com um rosto de leão. E aí, já pensou? Gente, você vai num safari na África, você vê um leão, você tem que ter muita coragem. Eu não tenho coragem de ir lá ver. Você imagina um ser desse. Então fica tranquilo aí, viu? Pode ficar tranquilo. Não se apresse não, né, Alfredo? Não tenha pressa que quando nós estivermos com o corpo espiritual, ou como estivermos em espírito, aí nós vamos estar preparados para isso. Nós vamos estar na dimensão, nós vamos estar na mesma dimensão. Então eu, como dimensão, né, aqui, dimensão carnal, né? Como é que dá de cara com um ser angelical? Gente... O profeta Daniel, quando teve o contato com o anjo Gabriel, ele caiu. Ficou doente. Ficou doente. Ué, como é que não fica? É muito forte. Então, pessoal, próxima semana nós vamos começar a falar a respeito de um livro aí, tá? Fica atento aí, né? Nos aguarde. Sobre esse episódio de hoje, Alfredo, o que você tem para dizer para a gente encerrar o nosso episódio? Olha, eu quero dizer para os irmãos, essas coisas estão acontecendo no céu agora. Sim. Nesse exato momento, né? E quando nós estamos louvando a Deus, cantando, orando, nós estamos em contato com essas coisas. Estamos aqui num plano ainda material, mas estamos em contato com esse mundo espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nós estamos em contato com esse mundo. E é uma coisa seríssima. Você veja que quando Deus institui o sacrifício em Israel, ele coloca... para os filhos de Arão, ele fala, você vai oferecer um incenso para mim? Você põe isso. Ixi. Vai os 2 filhos de Abraão, o Nadab e o Abiú, de Arão, o Nadab e o Abiú, vão lá e colocam, vou colocar uma canelinha aqui, essa para dar um cheirinho a mais. Sai fogo do altar e quem mata eles vivos. Nós vemos muitas pessoas mortas espiritualmente porque não levam em conta certas coisas sérias. Okay. Né? Nós entramos para louvar e adorar a Deus, irmãos, não é do jeito que nós queremos, é o jeito que a Bíblia nos diz que tem que ser. É isso aí. Então nós aprendemos, né? Estamos diante do trono de Deus, irmãos. Amém. Olha isso aí. Coisa linda. Então semana que vem, rapaz, aqui, olha, rapaz, eu tô empolgado, tem negócio desse livro aqui, rapaz, teve uma coisa até que aconteceu com o João, já vou adiantar aqui um tiquinho, só coisa pequena. Rapaz, o negócio foi tão poderoso quando na visão ele começou a chorar, né, Alfredo? Ele começou a chorar de tão forte que foi essa questão do conteúdo. E João fala que chorava muito. Chorava muito. Pronto, Alfredo. Muito ainda. Não era pouco. Então, beleza, pessoal? O Senhor abençoe a todos. Nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast, o livro e o Cordeiro. O livro e o Cordeiro. Bye, bye. Tchau, tchau. Tamo junto.